Um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Essa é a grande verdade. Então, uma mensagem importante que eu estou passando para você aqui é o seguinte: quantos por cento da minha alimentação é realmente alimento e quantos por cento da minha alimentação é produto alimentício? Você vai ter uma série de outras consequências. No entanto, se você aprender a ingerir, então você pega uma colherzinha de café, põe num litro d'água e você toma aquele litro d'água durante o dia. Se você quer tomar 2 litros, você põe 2 colherzinhas. É muito simples. Só isso aí já faz uma diferença enorme. Acesse o conteúdo completo em nosso site saudena.com. Então vamos começar. A sua saúde depende da sua hereditariedade. Aquilo que você trouxe com você no seu genoma, no que você conhece com o nome de DNA. Então, o que você herdou, pode ser que você tenha herdado uma patologia que é um atavismo. O que é isso? Que o seu pai não teve, o seu avô não teve, mas o seu bisavô teve. Isso se manifesta agora em você. Isso chama atavismo. É um caractere, é uma doença, no caso, nós estamos discutindo aqui, que veio de gerações passadas. Tem coisas, inclusive, que você tem que são hereditárias, mas não são genéticas. Nem tudo que é hereditário é genético. A sua avó fumava e você tem uma predisposição à asma. Isso é hereditário, mas não é genético. Não houve uma mudança no DNA para isso. Tá? Então, isso, ao invés de ser genético, é epigenético. Eu quero fazer essa distinção para você. O genético está no DNA. O epigenético está em volta do DNA das proteínas reguladoras chamadas estonas, que interagem com o meio ambiente. Por isso que o meio ambiente, onde você vive, e o seu estilo de vida vão ser mais importantes do que a sua hereditariedade. Ninguém é refém da sua hereditariedade. A sua mãe pode ter falecido de câncer de mama, a sua irmã mais velha, e você do sexo feminino está preocupada aí com câncer de mama. Se eu lhe mostrar o caminho que o Hipócrates, pai da medicina, já dizia que o seu remédio seja o seu alimento, que o seu alimento seja o seu remédio, você vai poder silenciar este gene que, se expresso, poderia trazer o câncer de mama. Porque um gene, ele é como uma lâmpada. E a epigenética é como se fosse um interruptor. A lâmpada pode estar apagada ou ela pode estar acesa. Um gene, que é um oncogene, que é um gene que causa câncer, ele pode estar silenciado ou ele pode estar ativo. Nós chamamos de expresso, que é uma expressão gênica. E quem que faz essa expressão gênica? Ou quem que faz isso ficar silenciado? Os alimentos. Por isso que muda a sua alimentação, muda a sua vida. Porque no momento que você aprende a comer certo, infelizmente isso não foi ensinado, os seus pais não lhe ensinaram, porque eles também não sabiam. Se eles soubessem, eles teriam ensinado. E você, como todo mundo, ingere mais carboidratos do que deveria, né? Você ingere mais calorias do que deveria, e com o passar do tempo você vai pagando o preço. Antigamente, o solo brasileiro era rico. Você plantava um tomate, você colhia, tudo que tinha no tomate estava lá. Hoje o solo brasileiro ficou pobre, porque o plantador de tomate ele faz monocultura, que é um erro. Naquele lugar ele só planta tomate. E o tomate vai lá e busca o selênio do solo todo ano. No final do ano, ele coloca o adubo lá que não tem selênio. Tem potássio, tem nitrogênio, tem fósforo, que é o adubo mais comum. Mas não tem selênio. Então, teoricamente, no livro, quando você vai estudar, diz lá que o tomate tem selênio. Mas aquele tomate que você comprou na feira, que vem daquele plantador lá, aquele agricultor, que planta no mesmo lugar há 10 anos, não tem. Então, você pensa que você tem uma alimentação saudável, mas no frigir dos ovos, se você for ver, a maioria das pessoas hoje tem deficiência de minerais e tem deficiência de vitaminas. Por isso que é importante hoje você fazer suplementação, principalmente naqueles minerais e vitaminas que são mais escassos no Brasil. Fazendo parte disso tudo, e antes que a gente entre na alimentação propriamente dita, nós vivemos de oxigênio. Você pode ficar 30 dias sem comer, você pode ficar 10 dias sem beber água, mas você não fica mais do que 3 minutos sem respirar. Por quê? Porque você precisa de oxigênio. Se faltar o oxigênio no seu cérebro por mais de 2, 3 minutos, você desmaia.
Você desmaia por um mecanismo de defesa para tentar restabelecer o fluxo com a gravidade ajudando. Então, nós estamos constantemente dependentes do oxigênio. E esse oxigênio vem da nossa respiração. Então, se nós não sabemos respirar, ou se nós respiramos pela boca, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, vai chegar uma hora que isso vai ter uma repercussão em você. Então, é muito importante você entender isso. E principalmente, por exemplo, se você ronca quando você está dormindo, isso significa que as suas vias aéreas não estão funcionando bem. Você parou de respirar pelo nariz, está respirando pela boca, e com o passar dos anos, ou com a obesidade, a língua cai para trás, e aí você tem dificuldade de respirar, e você começa a roncar. E você não sabe disso, mas o seu ronco te acorda a noite inteira. Você tem microdespertares. Só que no dia seguinte você não se lembra. Mas se for feito um estudo chamado polissonografia, onde você é monitorado e é estudado o seu sono, você vai ver que você tem microdespertares a noite inteira. E você tendo microdespertares a noite inteira, chega uma hora que você começa a não ter um sono reparador. E se você não tem sono reparador, você não tem saúde. E quanto à sua alimentação, alimentar é uma coisa, nutrir é outra. Se eu entro num fast food e como um hambúrguer, com uma Coca-Cola e com as batatas fritas, eu saio de lá alimentado. Eu não saio de lá nutrido. Como eu não saí de lá nutrido, o que acontece? Daí um pouco, eu sinto fome de novo. Quando eu alimento, mas não nutro, eu fico com fome, porque as células ficam gritando, mano, eu quero mais alimento, quero mais que tenha nutrientes. Você tem que ingerir alimentos ricos em nutrientes. E os alimentos que você compra nos restaurantes de fast food, eles são muito vazios em nutrientes, extremamente vazios. Eles são muito ricos em caloria, mas eles são muito vazios. Aliás, o produto alimentício, que você tem que fazer a distinção entre o que é alimento e o que é produto alimentício, quando você entra no supermercado para fazer as suas compras mensais. A maioria dos produtos que você coloca no seu carrinho não são alimentos, eles são produtos alimentícios, ou seja, são produtos que têm conservantes, são produtos que têm ativadores do paladar. A nossa língua é capaz de detectar o salgado, o doce, o azedo, o amargo, e no meio da língua tem um receptor, talvez você esteja escutando isso pela primeira vez, que se chama umami, U-M-A-M-I. O umami é um receptor que capta o gosto do glutamato, do monossódio glutamato, MSG, monossódio glutamato, que é um veneno para o cérebro, mas é permitido por lei colocar. Então, quando você compra uma sopa industrializada, que você adora aquele sabor daquela sopinha que vem enlatada, como a lei permite, o fabricante daquela sopa faz igual o concorrente dele, coloca um pouco de monossódio glutamato. Aquele monossódio glutamato, todo dia você tomando aquela sopinha gostosa, primeiro você fica viciado em monossódio glutamato. Você quer tomar aquela sopinha todo dia, achando que está sendo saudável. E aquele monossódio glutamato agora ele sobe para o seu cérebro. E ele pode precipitar Alzheimer, ele pode precipitar Parkinson, você vai tomar e ingerir aquilo por muitos e muitos anos. Então, uma mensagem importante que eu estou passando para você aqui é o seguinte: quantos por cento da minha alimentação é realmente alimento e quantos por cento da minha alimentação é produto alimentício? O que é que você toma no café da manhã, o que você come no almoço, o que você come no jantar? Se você fizer um levantamento, provavelmente mais de 50% que você está ingerindo, que é assim, em geral, a população brasileira, principalmente a população urbana, não está ingerindo alimento, está ingerindo produto alimentício. Bom, o que a gente precisa para ter saúde? Primeiro, a gente precisa de água. Mais de 70% do nosso corpo é água. A água é o mais abundante dos nutrientes. Ela faz hidrólise, então ela é um nutriente. Por muitos anos achavam que a água não era um nutriente. Hoje nós sabemos que ela é um nutriente. E mais de 40% das pessoas que você encontrar caminhando nas ruas, elas são desidratadas. E quando desidrata, libera uma coisa chamada histamina. E a histamina predispõe à dor crônica. Então você que está precisando tomar analgésico para melhorar a sua dor crônica,
e você acorda com dor aqui, dor ali, se você aumentar a quantidade de água que você bebe, automaticamente a dor vai desaparecer. Eu tenho um desafio para você. Passa a partir da manhã a ingerir 2 litros de água por dia. Faz isso por 10 dias. Você vai ver que todas as suas dores vão sumir. Só que você não pode ingerir a água pura, como você conhece. Quando você ingere água, se você ingerir só água, só água, só água, você acaba espoliando minerais do seu corpo. Então você tem que ingerir sal. Não é o cloreto de sódio que você tem na sua mesa. Cloreto de sódio, que é aquele sal de mesa que você conhece, branquinho, aquilo é veneno. Porque para chegar naquele branquinho, precisou de uma série de bleaching, uma série de detergentes que ficaram ali no produto e são venenosos. Então, se você ingerir cloreto de sódio, que é o seu sal de mesa, você, além de ter pressão alta, você vai ter uma série de outras consequências. No entanto, se você aprender a ingerir o sal integral, que pode ser um sal integral marinho, ou pode ser um sal integral que venha, por exemplo, do Himalaia, sal rosa do Himalaia, você vai estar ingerindo mais de 60 minerais, entre eles um mineral chamado magnésio, que nós, brasileiros, temos carência, porque você, para ter magnésio, você precisa ter água magnesiana. Para você precisa ter água magnesiana, você precisa ter vulcões. E o Brasil é pobre vulcão, ainda bem, né? Nós não temos vulcões. Mas também pagamos um preço por isso. Nada é de graça, né? Não tem almoço de graça. Tudo tem um preço. Então o Brasil é conhecido internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde como sendo um país pobre, por exemplo, em magnésio. Entre outras coisas. Por exemplo, problemas que nós temos também de iodo. E assim vai. Aliás, se você fizer um estudo, e os americanos fazem isso muito bem, que chama NHANES, que é um estudo feito pelo Departamento de Agricultura americano, que a cada 5 anos eles pegam 2.500 americanos em diferentes cidades e fazem uma avaliação laboratorial do que eles vêm ingerindo. E nos últimos 30 anos, por exemplo, a quantidade de iodo que você ingere caiu 50%, porque não tem mais no solo. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeria o dobro do iodo que você ingere hoje. Quando a sua mãe tinha a sua idade, ela ingeria mais do que o dobro de magnésio que você ingere hoje. Então, o que está acontecendo? Os minerais e as vitaminas estão desaparecendo dos alimentos. Então, com isso você vê as consequências. Mas vamos voltar na nossa história da água. 70% do nosso corpo é água. O cérebro chega a ser até mais. E quanto mais jovem você é, mais quantidade de água você tem. Um recém-nascido chega a ter 80%, 85% de água. Uma pessoa idosa de 90 a 100 anos chega a baixar para 60%, 59% de água. Então, se você quiser melhorar a sua saúde, a primeira coisa que você tem que fazer é ingerir mais água. E concomitantemente à água, você ingere mais sal. Então, geralmente, você coloca uma colher de sal integral, uma colher de café. Tem colher de sopa, tem colher de chá, tem colher de café. 3 colheres de café fazem uma colher de chá. Então, você pega uma colherzinha de café, põe num litro de sal integral, põe num litro d'água. E você toma aquele litro d'água durante o dia. Se você quer tomar 2 litros, você põe 2 colherzinhas. É muito simples. Aí você vai se hidratar. Só isso aí já faz uma diferença enorme no resultado. Nós somos viciados em carboidrato. É tão difícil você ficar longe do açúcar que é quase um martírio, porque quando você ingere o açúcar, você imediatamente aumenta a sua dopamina. A dopamina faz a gente ficar mais feliz. Então a dopamina estimula você para a vida. Então você está num ciclo vicioso, viciado. Açúcar é tão viciante que eles pegam ratos e colocam numa bandeja, num pires eles colocam açúcar, no outro pires eles colocam cocaína. E eles filmam esses ratos por 24 horas e eles passam muito mais tempo no pires que tem açúcar do que no pires que tem cocaína. Ou seja, no frigir dos ovos, açúcar é mais viciante do que cocaína. E quando você ingere mais carboidrato do que você deveria, a sua insulina sobe. E você desenvolve uma coisa chamada resistência insulínica, que termina em diabetes.
É uma doença que vem crescendo absurdamente no mundo. É uma doença que praticamente não existia na antiguidade. Você deve conhecer ou ter um parente diabético. E a diabetes tipo 2, que é a mais comum, 95% é tipo 2, os 5% é o tipo 1, que geralmente ocorre na juventude e precisa de insulina. A tipo 2, que é a chamada diabetes do adulto em geral, hoje o termo já não se aplica mais, porque você encontra americanos com 9, 10 anos de idade, 12 anos já diabéticos. Então é impressionante a quantidade de diabético no mundo. E o conceito que se tem erradamente em medicina é que diabetes é uma doença progressiva e que você não tem nada que você possa fazer. Você tem que tomar remédio. E aí vem as amputações, vem cegueira, vem transplante de rim, vem transplante de fígado e etc. Mas o fato é que se você fizesse, como eles fizeram, eles pegaram um grupo de aborígenas. O que são aborígenas? São os nativos australianos, que os pais, os avós viviam na floresta. E eles, filhos desses netos, eles vieram para a periferia da cidade, na cidade de Sydney. Então, eles pegaram esses indivíduos, seriam os índios deles, que estão morando na periferia. Como tem aqui no Brasil, você vai em Campo Grande, você vai em Cuiabá, você vê índios morando na cidade. Então, os índios ali, australianos, chamados aborígenes, como eles têm uma genética para poder sobreviver à fome, eles têm um tipo de gene chamado Thrift Gene, que é o gene parcimonioso, é o gene da economia. Quando põe fartura para ele, principalmente na forma de carboidrato, eles desenvolvem diabetes. Todos eles ficam obesos e todos eles desenvolvem diabetes. Então, eles pegaram um grupo de 30 obesos diabéticos na periferia de Sydney, na Austrália, e levaram esses de volta aos seus ancestrais. Eles foram viver durante 3 semanas ininterruptas, comendo a comida que os avós deles comiam no mato, lá na floresta. E em 3 semanas, todos curaram diabetes. Não tinham mais problema de glicemia. A glicose de todos eles normalizou. E a insulina de todos eles normalizou. Por apenas tratamento, onde tirou o carboidrato. Aí você aqui, você fala assim, quero comer isso, então vou tomar esse remédio. A ponto de você ter que ingerir insulina. Insulina é um hormônio que causa diabetes, por incrível que pareça. Eu não estou aqui para discutir esse conceito, porque o nosso tempo não permite, mas você vai ver que quanto mais insulina você tiver no sangue, mais resistência insulínica você tem, mais predisposição, mais diabetes vai pior. Isso entra num ciclo chamado vicioso. Entendeu? A outra coisa que você deveria de comer e não come é gordura, porque fizeram uma lavagem cerebral em você de que gordura faz mal. O seu avô, o seu bisavô comia carne de porco numa boa, cozinhava com banha de porco numa boa, e era muito mais saudável que você. Porque eles ingeriam gordura. Por quê? Todas as células são feitas, a membrana celular é feita de gordura. O nosso cérebro é feito de gordura. Se você tira a gordura da sua vida, você tem uma deficiência, inclusive, cognitiva. Eu acho que existe uma doença no mundo hoje chamada deficiência lipídica, que nós, cardiologistas, assustamos as pessoas que elas não podem comer gordura. Porque se elas comerem gordura, o colesterol vai subir, meus amigos. Meu amigo, você que está aí, minha amiga. Colesterol não é feito de gordura. Colesterol é feito de carboidrato. Colesterol não é uma gordura. Conversa com o seu amigo bioquímico. Colesterol é um álcool. Ele não é uma gordura. E ele não é feito de gordura. Ele é feito de carboidrato. Se o seu colesterol está elevado, provavelmente é porque você está comendo muito açúcar. Se você diminuir a sua quantidade de açúcar, você vai diminuir o seu colesterol. Muitas vezes o seu colesterol está elevado porque você tem um problema de tireoide. Você tem hipotireoidismo. Aliás, o colesterol elevado antigamente era usado para detectar, hoje já tem exame mais sofisticado, se você tinha algum problema de tireoide. É o teste dos pobres para saber se tem problema de tireoide. Então, se você está com colesterol alto, você vai no seu cardiologista e ele, sem checar sua tireoide, ele te passa uma estatística da vida, e na realidade você está com um problema tireoidiano, ele não resolveu o seu problema, em absoluto. Porque o colesterol elevado é apenas um marcador. Imagine que você tenha uma fábrica que fabrica fogos de artifício. E você sabe que as fábricas que fabricam fogos de artifício, uma hora pode explodir, pegar fogo e queimar tudo.
Então você montou um sistema de alarme, com um alarme na sua cabeceira, na sua cama. Se algum dia a sua fábrica ela pegar fogo e começar a aparecer fumaça, vai tocar uma campainha na cabeceira da sua cama e você vai tomar uma providência. Só que um dia você acorda às 3 da manhã, a campainha está tocando, você vai lá e corta o fio dela, claro, ela parou de tocar, e você volta a dormir. É mais ou menos assim. O colesterol subiu, ele é mocinho, ele não é bandido, ele está ali por uma razão, por um marcador, ele é um marcador, só que você vai lá e baixa o colesterol, você vai lá e corta o fio do alarme, ao invés de você ver o que está causando. Entendeu a diferença? E aí, erradamente, você fala assim, não, eu não posso comer gordura. Aí, como você não pode comer alimentos sem gordura é igual comer isopor, ninguém aguenta. Tem que colocar um açúcarzinho para enganar o paladar. Aí você começa a comer, ingerir mais carboidratos. E na ingestão de mais carboidratos, você desenvolve uma síndrome metabólica. Você pega a barriguinha de chope, entendeu? Você fica mais obeso e você começa a ter os problemas de diabetes. E isso depois leva um susto, porque o diabetes no começo ele é silencioso, ele é praticamente sem sintoma. E aí vem a história das proteínas, que muitos de vocês comem demais e muitos de vocês comem de menos. Porque se você faz tanto regime e come tanta alface, só que a nossa estrutura ela é feita de proteínas. Os nossos músculos são proteicos, os nossos ossos são proteicos, o nosso sangue, as hemoglobinas, tudo é proteína. Então, se você não ingere a adequada proteína, que é 1 grama por quilo de peso, você pesa 70 quilos, você tem que ingerir em torno de 70 gramas de proteína por dia. Se você não ingere as proteínas certas, você começa a desenvolver uma coisa chamada sarcopenia. Você chega a um ponto que você não consegue atravessar a rua sozinho mais, você precisa de alguém que te dê a mão e te ajude, porque você não tem mais força para levantar o seu esqueleto. Tá? E tem pessoas que comem proteína demais. Pessoas que vão bombar nas nossas academias e ingerem whey protein em quantidade grande e eles não sabem, coitados, que grande parte dessa proteína que eles ingerem no organismo vira açúcar. Sabia disso? Que proteína vira açúcar. Se você ingerir demais, ela vira açúcar. Então, esses whey proteins da vida, que na maioria deles são tudo junk food, porque você vai lá, tem 10, 15, 20 gramas de carbono, de carboidrato, desculpa, permitido por lei. No seu sangue inteiro, se você somar, tem 5 gramas de açúcar. No whey protein que você ingere, pode chegar a ter 20. Como o Fantástico fez uma análise uma vez, alguns chegam a ter 30 gramas de açúcar, de carboidrato, que vai virar açúcar, por porção. Você pensa que está ingerindo proteína, e você está ingerindo muito mais carboidrato do que proteína. E aí nós temos que ter a preocupação com as vitaminas e com os minerais. Toda a deficiência de uma vitamina causa uma doença. Se você não tem vitamina A, você tem cegueira noturna. Se você não tem vitamina B1, você desenvolve problema neurítico dos nervos. Se você não tem vitamina C suficiente, você desenvolve escorbuto, a sua gengiva começa a sangrar. Claro, que isso em grau exagerado. Na antiguidade, quando a esposa do marinheiro levava ele no porto para se despedir dele, ela voltava para casa de preto, de luto, porque ela achava que ele não ia voltar. Porque pensava-se, primeiro, que o mundo era plano, que ele ia cair no abismo, mas na realidade ele morria era de quê? Ele morria de escorbuto, porque eles levavam batata e não levavam frutos cítricos, como limão, por exemplo, e todos ficavam deficientes de vitamina C, causaram escorbuto, eles perdiam todos os dentes, e começavam a sangrar e morriam. Já teve navio onde morreram 70%, 80% dos marinheiros numa viagem de escorbuto. Então, as vitaminas previnem uma série de doenças. E quando dadas em doses um pouco acima do normal, elas funcionam como nutracêuticos. Então, elas podem tratar doenças, e muitas doenças. Por exemplo, a vitamina B3, B de bola, ela trata alcoolismo. Se você der para uma pessoa que é alcoólatra, 1 hora antes dele beber, ele toma a vitamina B3, B de bola, ele pode parar de beber. Entendeu? Tem muitos estudos sobre isso. E, finalmente, a parte do oxigênio, que é muito importante. Você aprender a respirar e, muitas vezes, você até acrescentar no seu esquema o oxigênio para aumentar a sua oxigenação. Tá? Então, água, carboidratos, proteínas, vitaminas, minerais, oxigênio, etc.
Onde é que você prepara o seu alimento? Ah, eu preparo meu alimento na cozinha. Tá bom. O que você usa? Ah, eu compro comida pronta e uso micro-ondas. Pois é, o micro-ondas é um problema. Eu sei que ele é extremamente prático, né? Extremamente fácil de resolver o problema. Se eu, por exemplo, esquento um leite no micro-ondas, aquele subir da temperatura rápido e baixar, ele faz uma desnaturação das proteínas do leite. Quando você tira o leite de lá, ele já é outro produto do que aquele que entrou. Se uma mãe pega uma mamadeira de plástico, isso é visto com frequência, esquenta no micro-ondas, o calor batendo naquele plástico libera bisfenol A e fitalatos, que são xenoestrógenos. Aquilo entra no corpo do bebê e funciona como hormônio feminino, causando uma coisa chamada estrogenicidade, criando essa epidemia de crianças com 6 meses de idade obesos. Só falta você me dizer que as crianças com 6 meses de idade estão obesos, porque eles não fazem muito mais ginástica como fazia antes, né? E estão comendo mais. Crianças de 6 meses não têm atividade física nenhuma, eles não andam, eles só ficam deitados. Por que estão ficando obesos? Porque eles estão ingerindo xenoestrógeno. Mas não é só eles que estão ingerindo xenoestrógeno, os adultos também estão ingerindo xenoestrógeno. Você vai ver homens criando mamas, tendo bumbum igual de mulher, pelo excesso de xenoestrógeno. Mas vamos continuar na cozinha. Qual a panela que você usa? Se você usa panela de alumínio, com o esquentar do fogo, o alumínio libera, vai para o seu cérebro dar Alzheimer. Se você usa panela de cerâmica, você está protegido. De todas elas que você pegar, aqui tá, se você user panela de ferro, quando esquenta o ferro, libera, você pode ter doenças relacionadas com o aumento da ferritina, que é uma doença comum. Tem gente que tem predisposição à hemocromatose, é uma doença que o ferro deposita no fígado. Então, você tem que gastar um bom dinheiro para comprar os utensílios da sua cozinha, que você põe no fogo, já tem que ser de cerâmica, porque você nunca vai ter problema. Esse teflon que você usa aí, essa frigideira de teflon, quando esquenta a 270 graus centígrados, libera teflon. Esse teflon entra no seu corpo e tem a mesma estrogenicidade que a mamadeira tem no micro-ondas. Então, vê qual utensílio que você está usando. Qual óleo que você cozinha? Quando você vai no supermercado todo mês fazer compra, o que você compra lá, hein? A sua avó não comprava, ela matava o porco em casa. E ela guardava, e lembra como é que ele era guardado? Numa lata, e ali ficava a gordura, os pedaços, ela usava a gordura, reusava a gordura sem problema nenhum. Você pode usar e reusar uma gordura de porco, por exemplo. Você nunca pode reusar uma gordura vegetal de girassol, de soja, de canola, porque no momento que você coloca na frigideira, como são ácidos graxos poliinsaturados, eles sofrem um processo de oxidação e de hidrogenação parcial. E eles já saem dali como veneno. Eles já vêm para sua casa como veneno, porque se você não fizer hidrogenação parcial num óleo vegetal poliinsaturado, ele não dura 10 dias na conta do supermercado, ele fica rançoso. Para ele não ficar rançoso, a indústria alimentícia tem que hidrogená-lo. E nesse processo de hidrogenação parcial, cria uma coisa chamada gordura trans, que, para quem não sabe, é um antinutriente. Não é que não seja um nutriente, é um antinutriente. E, infelizmente, nós estamos ingerindo diariamente gordura trans. A lei brasileira diz o seguinte: se tiver menos de tantos miligramas de gordura trans por unidade, não precisa falar que tem gordura trans. Aquela sua fábrica, seu biscoito favorito, que vinha 50 biscoitos numa caixinha, e hoje você compra a mesma caixinha, vem 100 biscoitos, só pela metade do tamanho, ao invés do que era antes, está dentro da lei. O que eles fizeram? Se eles deixassem o biscoito maior, por unidade, agora eles tinham que escrever na caixa, com gordura trans. Como eles agora, ao invés de te dar 50 biscoitos, te dão 100, eles têm a metade do diâmetro do outro, metade da área do outro, melhor dizendo. Aí o que acontece? Por unidade. Agora não é obrigado a dizer que tem gordura trans. Então, o fato de você ler o que está lá não te ajuda muito, porque você vai ver lá que não tem gordura trans. É a mesma coisa que você faz com o seu azeite de oliva. O seu azeite de oliva que você compra, pela lei brasileira, pode misturar soja.
Se você puser 15% de azeite de oliva e 85% de soja, você é produtor de azeite de oliva, você pode dizer que aquilo é azeite de oliva. E na realidade não é. O azeite de oliva, para ser bom e ter as propriedades que você conhece, ele tem que ser extra virgem, ele tem que ser prensado a frio, parece pleonasmo, mas não é, tem uma distinção aí. Ele tem que ser em vidro, ele não pode ser em lata, porque lata libera metal pesado, e ele tem que ser em vidro escuro, porque azeite e luz são inimigos. Se você deixa um azeite de oliva num vidro transparente, numa gôndola de supermercado, e aquela luz batendo ali 18 horas por dia, aquilo ali oxida, então já não serve mais. Então você imagina o que é interessante. Quando você procura um azeite extra virgem, prensado a frio, em vidro escuro, provavelmente você vai ter que gastar um bom dinheiro comprando um azeite importado que custa R$ 54 a garrafa, ou mais, se eu não estou atualizado. Entendeu? Então é muito importante você entender esses detalhes. Você deve estar pensando assim, quais são os melhores alimentos que eu posso ingerir? Bom, o melhor alimento que tem no planeta Terra chama-se leite materno. Nada chega perto, só que não está disponível para vender. Tá? Se tivesse, seria uma beleza. Aliás, na Europa, existe um mercado negro de leite materno, para você ter uma ideia. O segundo alimento melhor que tem no mundo chama-se ovo. Quantos anos você passou sem ingerir ovo? Aliás, muitos de vocês não ingerem até hoje. Tudo que a vida precisa está ali, é bem empacotado, só que falaram para você que aumenta colesterol. Mentira. Aumenta colesterol se você fritar ele em canola ou em girassol. Mas batatinha também, frita em canola, girassol, soja, aumenta o colesterol. Mandioquinha também frita em canola, girassol, soja, aumenta. Então, você comer o ovo frito num óleo vegetal, você pode aumentar o colesterol. Mas se você ingerir o ovo cozido, o ovo pochê, é o contrário, até baixa o colesterol. Eu já ingeri hoje 6 ovos. Eu ingiro 3 ovos no café da manhã e 3 ovos no lanche da tarde. Só que eu faço hoje o seguinte, eu já nem como a clara mais. Porque clara é albumina. Eu não estou muito interessado em tanto albumina. Eu parto e só como a gema. Eu como 6 gemas de ovos por dia. E meu colesterol é abaixo da média. Aliás, se você ingerir, você vai ver que seu colesterol vai, inclusive, baixar. Você deve ter visto recentemente, a revista Veja fez a capa e o Departamento de Agricultura americano teve que dar a mão palmatória e dizer, ó, realmente, ovo é um dos melhores alimentos que existe. E é verdade, é um dos melhores alimentos que existe. Outra coisa interessante, que no meu tempo está acabando, eu preciso responder suas perguntas, é você fazer alimentos fermentados. É muito interessante. E você tem que aprender a tirar os agrotóxicos dos alimentos. Porque o Brasil, em 2000, era o 7º colocado em agrotóxicos no mundo. Hoje, 2015, nós somos o número 1. Per capita, o Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo. Então é difícil hoje você comprar qualquer alimento em qualquer lugar que não tenha agrotóxico. E existe um processo onde você consegue tirar grande parte da atrazina, que é um agrotóxico muito deletério. Você vai para você pega 5 ml de tintura de iodo a 2% e coloca em 1 litro d'água, coloca o que você tem lá, as frutas e as verduras que você vai comer no dia, tampa, porque tem que ficar no escuro para não oxidar, espera por 1 hora, por isso que é 5, 2, 1, 1. Guarda o número 5.211. 5.211. 5 ml de tintura de iodo, que você compra na farmácia da esquina, a 2%, para cada litro, 1 litro, por 1 hora. Depois aquilo ali você tira os vegetais, as verduras dali, relava eles, lava eles novamente, e aquela água que está ali, você joga lá fora, que ela está cheia de atrazina, que é um dos agrotóxicos que mais prejudica. Então, com isso, você consegue não fazer uma coisa orgânica, porque o alimento orgânico ele tem mais coisas do que simplesmente não ter agrotóxico. Mas você faz isso e você vai estar ingerindo muito menos ou até nenhum agrotóxico. Fibromialgia é um estado, não é uma doença. Tá? Tem várias doenças que causam fibromialgia. Simplesmente diz que dói nas fibras e nos músculos, fibromio, em diferentes pontos do seu corpo, que apertados, são 18 pontos, faz o diagnóstico de fibromialgia. Uma pessoa que tem hipotiroidismo não tratado pode desenvolver fibromialgia. Uma pessoa que tem adrenal comprometida pode desenvolver fibromialgia. Então, se você tem hipotiroidismo, a coisa que você tem que se preocupar mais é com a sua temperatura corporal matinal.
Depois que você acorda, antes que você levanta, você pega um termômetro, baixa abaixo de 35. Na noite anterior, deixa na cabeceira da cama. Você acordou, coloca o termômetro por 8 minutos debaixo da axila. Tira e olha. Se você tiver menos que 36,5, significa que os remédios que você está tomando não estão sendo suficientes. A função da tireoide principal é manter a temperatura corporal, através do metabolismo, da termogênese. Se isso não está acontecendo, é porque não é apropriado. Você vai ter que ir no endocrinologista, um médico de tireoide, que vai te dar uma coisa chamada T4 e uma coisa chamada T3. Há alguma dieta especial para quem tem varicocele? Infelizmente não, Fernando. Isso aí é uma coisa que também não te prejudica, não te incomoda, tá? Eu acho que você pode esquecer, cuidar da sua vida, esquecer disso aí. Só é incômodo às vezes, mas não tem problema maior nenhum. Não vai mudar a sua fertilidade, a sua capacidade de gerar filhos, nada disso. Esquece isso, viva a vida. Hipertensão não é doença, é um estado. Você pode ser hipertenso por deficiência de vitamina D3, você não toma sol. Você pode ser deficiente porque você não tem magnésio, não faz vasodilatação. Você pode ser hipertenso porque você tem o ácido úrico elevado. Se você está me dizendo que isso surgiu depois da gravidez, a pista que você está me dando é que provavelmente você tem deficiência de magnésio. Porque a pré-eclâmpsia e eclâmpsia, durante a gestação, que dá pressão alta e vômito e convulsão, a gente trata com sulfato de magnésio. Então, na prática, você pode usar ou magnésio glicina, ou cloreto de magnésio. Você vai fazer o uso desse, você vai ver que, às vezes, até eu conheço pacientes que até se livram dos medicamentos, tá bom? Então, lembre-se disso, é um estado. Se você descobrir a causa, a pressão vai embora. A hipertensão vai embora. Porque o médico fala para você que ela é idiopática. Quando você escutar que é idiopático, é porque o médico não sabe a causa, tá bom? Se você ingerir tem uma erva chinesa chamada astragalus, ou astrágalos. Astragalos, na época do Império Chinês, quem não fosse da realeza e fosse pego ingerindo astragalos, era condenado à morte. Porque naquela época já sabia que se você ingerisse astragalo todos os dias, você ia viver mais. Aumentava a sua expectativa de vida, porque lá tem uma substância que estimula a telomerase, a aumentar o comprimento do telômero. Então, uma coisa simples que você pode fazer é fazer o uso da erva astragalos, que você pode encontrar em qualquer farmácia de manipulação. Eles tiraram do astragalo uma substância chamada TA65, que é vendida em Nova York. Hoje está até barato. Está $7.000, R$ 28.000 por ano. Tá? Se você comprar no câmbio negro, é quase R$ 4 por dólar. Então, mas tirado do astragalo concentrado. Você não está a fim de gastar esse dinheiro todo, você vai e procura, então faz uso disso que não tem problema nenhum. Então, guarda aí, astrágalos ou astragalos. O que faz mais mal de tudo é o café descafeinado. Por quê? Você fala assim, mas tirou a cafeína, por que eu não posso tomar café descafeinado? Porque no processo de gerar o café descafeinado, eles precisam de um solvente. E esse solvente que coloca para fazer o café ficar descafeinado, prejudica muito mais do que a própria cafeína. Então não é solução você tomar café descafeinado. Isso é que eu tenho para te dizer. Você, para ter saúde da agora para frente, você tem que tomar uma série de cuidados. Você tem que, primeiro, fazer suplementação com alguns enzimas, que você não tem mais. Por exemplo, a produção de ácido clorídrico no seu estômago caiu muito. Se você não tem ácido clorídrico, você não transforma pepsinógeno em pepsina. É difícil para você digerir carne, por exemplo. Você tem deficiência de B12, você não absorve mais metilcobalamina, porque para absorver B12, vitamina B12, você precisa do fator intrínseco, que quem faz a cirurgia bariátrica, em geral, aquela área que produz o fator intrínseco foi cortada. Então você tem que fazer B12 injetável. E você também tem deficiência de ferro, porque a absorção de ferro também está comprometida. Então junta tudo isso, mas talvez uma predisposição genética, você pode ter isso. Agora, como é que você faz para curar? O fato de você tomar magnésio aumenta o limiar para a convulsão, tá certo? Eu oriento mães que elas devem deixar os filhos ter febre, porque febre é uma coisa da natureza. Febre vem para curar. Se você deixar uma criança ter febre a noite inteira, no dia seguinte ela sarou, porque a elevação da temperatura ativa enzimas, estimula o sistema imune e mata o vírus. Mas
As mães foram educadas a ter medo de febre, porque elas têm a preocupação de que a criança pode entrar em convulsão, o que é possível. Passar de 39,5 é possível que entre em convulsão. Então eu ensino as mães a aplicar cloreto de magnésio transdérmico. Elas têm em casa um vidrinho e a criança está com febre, como assim a minha filha faz com os meus netos, ela passa uma aplicação, tem uma dosagem, ela esfrega, a criança absorve e está protegida. Então é verdade sim que o magnésio protege contra a convulsão, mas mais verdade ainda é você pesquisar a dieta cetogênica. O Hospital Johns Hopkins, a dieta cetogênica começou na Mayo Clinic, que esse ano foi considerado o melhor hospital dos Estados Unidos, 2015. A Mayo Clinic tem mais de 3 mil médicos trabalhando, foi considerado o melhor hospital do mundo, provavelmente, e lá que começou a dieta cetogênica, e ela depois foi para Johns Hopkins, onde está lá há mais de 30 anos. E um produtor de cinema famoso aí, ele tinha um filho chamado Charles, tem ainda, está vivo, e ele tinha 30, 40 convulsões por dia. E aí, ele não conseguia os remédios tomando, não valia nada, ele chegou ao Johns Hopkins University, que fica em Baltimore. E aí, ele começou, nos primeiros 3 dias de dieta cetogênica, caiu de 30 convulsões para 2, 3, depois uma por semana, depois não teve mais. Ele criou uma coisa chamada Charles Foundation, você pode encontrar na internet. E como ele era um produtor de cinema, ele pediu a Meryl Streep para fazer um filme. E ela fez um filme. Se você ver no YouTube, você vai encontrar, até no YouTube tem um filme da Meryl Streep, onde ele faz esse tratamento, o filme de uma criança que tem convulsões e que usa a dieta cetogênica. Então, respondendo a sua pergunta, você tem que melhorar a sua nutrição com relação a ferro, com relação a enzimas, com relação à vitamina B12, pode fazer uso de magnésio, mas no seu caso a absorção do magnésio está comprometida, você pode procurar um magnésio transdérmico e você dá uma estudada hoje no Google, depois que terminar isso aqui, e dá uma olhada na dieta cetogênica, que talvez vai ser a sua solução. Se você não tem vesícula, fica mais comprometido, você tem que usar a vitamina D dissolvida em triglicéridos de cadeia média, capróico, caprílico, cáprico, láurico, são ácidos graxos. Porque o capróico, o caprílico, o cáprico, o láurico, eles não precisam de vesícula para absorver. E a vitamina D, ela é lipossolúvel, ela se dissolve muito bem nesses ácidos graxos de cadeia curta. E aí você é absorvendo a vitamina D. A outra alternativa seria você tomar, dependendo da cor da sua pele, tem 6 tipos de cores, vai desde o loiro, de olho azul até o negro, a classificação de Fitzpatrick, de Harvard, dependendo, mas a média é você tomar 15 a 20 minutos de sol. Eu sei que você vai levar um susto, melhor hora é meio-dia, que é onde tem o pico das ultravioleta B. Eu não estou falando para você ficar derretendo no sol ao meio-dia, estou falando para você ficar 15, 20 minutos, 2, 3 vezes por semana, e isso é o suficiente. Eu posso dar a mesma dose para 2 indivíduos e a concentração de 25-hidroxid, que é o calcidiol, é totalmente diferente. Então eu tenho pessoas que eu dou 2.000 unidades e tem pessoas que eu dou 20.000 unidades e no frigir dos ovos eles têm os mesmos níveis no sangue. O que interessa no sangue, o SUS faz isso, você pode fazer isso gratuitamente no SUS, o médico vai pedir o 25-hidroxid-3, que é o calcidiol. O ideal do calcidiol é estar acima de 50, ideal. Infelizmente o brasileiro, vivendo num país tropical, ele tem alta deficiência de vitamina D3. Se você levar em consideração o corte, 30 nanogramas por ml, não é nada, 96% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D3. E a vitamina D3, na realidade, ela não é uma vitamina. Quando ela foi descoberta pelo Mark Hollick, ela foi classificada como vitamina. Mas, na realidade, ela é o mais potente hormônio esteroidal do corpo. E ela previne uma série de cânceres. Se você me perguntar se existe alguma vacina contra câncer, eu te responderia que é manter os níveis de vitamina D3 no sangue acima de 50 nanogramas por ml. Evitaria muitos cânceres, tá? Principalmente de mama e de próstata. O iogurte ele é feito de leite pasteurizado. O produtor de iogurte cumpre a lei, coloca lá os 5 bilhões de bacilos lá na fábrica. Eu quero saber se eles continuam vivos quando chegam à sua mesa.
E o que interessa é na sua mesa. Como é feito com leite pasteurizado, e não como antigamente era feito iogurte, com leite cru, que hoje nem pode fazer contra a lei, então perdeu a eficiência. Você tem que procurar ingerir outras coisas fermentadas. Por exemplo, o natô, que é a soja fermentada, faz muito bem. A soja não fermentada não é um alimento muito desejável. Apesar do Brasil ser o maior exportador de soja do mundo, eu tenho as minhas restrições com relação à soja não fermentada. Mas se você fermenta, você faz o miso, o natô, o tempê, aí faz uma diferença grande. Então, você procurar ingerir comidas fermentadas, alimentos fermentados, é uma boa. Mas o iogurte per se, infelizmente, se ele é feito com leite pasteurizado, o próprio Pasteur, antes de morrer, manifestou que não era a favor da pasteurização do leite, porque quando você faz a pasteurização do leite com a finalidade de matar os micróbios, você leva a temperatura a muitos graus, porque, por exemplo, o longa-vida, você leva a 150 graus centígrados. Agora eu lhe pergunto, uma substância biológica como é o leite, que se você deixar ele estampado na mesa por 3 horas, ele azeda. Como é que ele pode ficar fora da geladeira 6 meses? Que é o que a longa-vida pode. Ele pode deixar 6 meses no seu armário. Como que uma substância, um alimento biológico como é o leite, que azeda em 3 horas na sua mesa, pode agora ficar armazenado por 6 meses fora da geladeira? Você há de convir que para fazer isso, eles tiveram que levar a temperatura a 150 graus e tiveram que colocar ali algum conservante. Não é verdade? O Net Dantas, do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, pergunta: boa noite, o leite não devemos consumir, mas e a coalhada? Já cai na mesma história, né, querido? Você sabe que no Brasil é quase proibido falar mal do leite, né? Eu falo e tem minhas consequências, mas hoje existe uma tendência, a Harvard Medical School, a Universidade de Harvard, tirou o leite do cardápio científico deles. Quer dizer, isso, você imagina a repercussão que isso está tendo. Tirou o leite, não excluiu o leite, porque o leite está muito comprometido com a opção de coisas, hormônios, eu não estou falando que todo mundo faz isso, mas só que os leites misturam. Por exemplo, antigamente uma vaca vivia 20 anos, hoje ela vive 6. A vaca dava 3, 4, 5 litros de leite, hoje ela chega a dar 50. E hoje tem uma coisa interessante. Antes do bezerro desmamar, eles fazem uma inseminação artificial e a vaca continua grávida, dando leite. Quando aquele bezerro desmama, o outro já está nascendo, para não ter interrupção no fluxo do leite. Só que uma vaca grávida, ela produz 33 vezes mais estrona, que é um hormônio, no leite. E essa estrona causa câncer de mama, causa câncer de próstata. Claro, isso vai tudo misturado. O leite que está tendo estrona, que não está tendo estrona. Mas quando você compra ele na esquina, como é que você sabe de onde veio? É complicado. É muito complicado. E por isso que Harvard tirou da pirâmide. Hoje eu posso falar com tranquilidade, porque se alguém quiser me processar alguma coisa, eu digo, se a Universidade de Harvard, que é a melhor universidade do mundo, mais respeitada, tirou do cardápio deles o leite, vocês estão esperando o quê? Agora, claro que no Brasil tem muito produtor de leite, tem muita gente que vive do leite, tem que levar tudo isso em consideração. Tem muita criança que se não tomasse leite não tinha nada para tomar. Bom, é preferir tomar o leite do que passar fome, entendeu? Eu não quero ser radical aqui, mas eu digo para você que está me assistindo, diminua o seu consumo de leite. Você vai dizer assim, mas de onde é que eu vou tirar meu cálcio? Mas onde é que a vaca tira o cálcio, hein? Ela não bebe leite. Para pensar. Se a vaca não bebe leite, ela não tira cálcio de leite. Ela tira cálcio do capim, do verde. Tudo que é verde tem cálcio. E os estudos epidemiológicos mostram o mito do calcionismo. Se eu tomar cálcio, eu vou prevenir a osteoporose. Não é verdade. Isso é uma mentira. Porque se você toma cálcio, quem falou para você que esse cálcio vai para o osso? Ele pode ir para a carótida, ele pode ir para a aorta, ele pode ir para o rim, e você vai ter que ter transplante renal, ele pode ir para o cérebro, você vai ter necrose, morte de neurônio, ele pode ir para a sua carótida, ele pode ir para o seu coração e calcificar suas válvulas cardíacas, ele pode ir para a sua coronária e calcificar sua coronária, você tem um infarto. Seria mágico se eu tomasse o cálcio
e ele fosse para meus ossos. Eles não vão. O cálcio, para ir para o osso, tem que ir o cálcio, tem que ir vitamina D3, tem que ter magnésio, tem que ter boro, tem que ter vitamina K2, que muitos de vocês estão escutando pela primeira vez. Tem 23 vitaminas K. 23. A maioria dos médicos conhece uma, K1, que é a vitamina da coagulação. Então, quando fala em vitamina K, só pensa naquela. Mas a K2 é uma vitamina que te pega o cálcio onde ele estiver e leva ele para o lugar dele, que é nos dentes e nos ossos. Se você tem muito baixa concentração de gordura no corpo, você corre mais risco de intoxicação cerebral. Vou te explicar por quê. Porque todo veneno que você ingerir, seja ele qual for, 99,9% dos venenos são lipossolúveis. Eles se depositam na gordura. Se você não tem gordura nenhuma, você tem 5% de gordura, e o seu cérebro é 70% de gordura, adivinha para onde vai o veneno? O veneno vai para o cérebro. Então, nem 8, nem 80. Eu não sei se você quer exagerar demais. E porque tem gente que tem neurose, tem que cada vez ter taxa mais baixa de gordura. O ser humano não foi feito para isso. Você tem que ter um limite. Se você tem baixa gordura demasiado, você corre o risco, se você entrar em contato com um veneno, não existe gordura para depositar esse veneno. Ele vai direto para o seu cérebro, onde ele vai ser depositado, porque lá é 70% da gordura. A curcumina é chamado açafrão da terra, falso açafrão da Índia, que é cúrcuma, que também chamado turmérico ou curcumina. Você vai num supermercado, é um pó vermelho que o indiano usa no tempero chamado curry. Não sei se você já comeu um alimento com condimento curry. Pois é, e você passa a ingerir isso, você coloca ele em cima da comida, assim, ó. Você pega ele e joga em cima do arroz e do feijão. A curcumina, eu estava confundindo com ginseng indiano, que é o ashwagandha, é outra coisa, essa hora que já estou cansado. A curcumina é o anti-inflamatório mais poderoso que a natureza produz. Ele vai inibir uma coisa chamada NF-kappa-beta, que é o que está causando problema no seu olho, tá bom? Então eu recomendo que você faça uso no almoço e no jantar de curcumina, que você encontra aí em Uberlândia, no supermercado. O magnésio ajuda a aumentar o limiar da convulsão, mas se você tem um quadro de meningite bacteriana, você tem que primeiro, isso aí é um quadro sério, você tem que estar internado para tratar. Os médicos não vão usar antibiótico, ou vão usar o que nós chamamos de terapias bioxidativas. Por exemplo, o peróxido de hidrogênio, para quem sabe trabalhar com ele, 2, 3 ampolas em 250 ml de soro fisiológico, 30 gotas por minuto, cura uma meningite bacteriana em 2, 3 dias. Já vi curar muitas. Ou, se não, antibióticos próprios. Primeiro, você tem que tratar a meningite. Nesse período que está acontecendo a meningite, só o magnésio oral não vai resolver, não. Você tem que fazer sulfato de magnésio na veia, que lá é feito. Que é o mesmo remédio que se usa quando uma mulher grávida tem pressão alta e tem convulsões, que é o chamado pré-eclâmpsia, eclâmpsia. Ela começa com pressão alta, a albuminúria, começa a perder proteína na urina e começa a convulsionar. E como é que faz o tratamento? Sulfato de magnésio na veia. Então aí já é endovenoso. Só o oral não resolve. O coco, ele tem proteína, ele tem minerais, ele tem vitaminas, ele tem um ácido graxo chamado ácido láurico, que quando cai no seu estômago vira uma substância chamada monolaurina, que mata fungo, mata bactéria, mata vírus e mata parasita. Para você ter uma ideia, o leite materno, que é o melhor alimento que tem no mundo, ele tem 19% de ácido láurico. O coco tem 47% dos ácidos graxos é ácido láurico. Sem falar que o coco tem um outro ácido graxo chamado caprílico, que mata candidíase. Então, mulher que tem corrimento vaginal e que faz uso de farelo de coco, óleo de coco, água de coco, ela acaba com o corrimento vaginal porque vai tratar a candidíase. O coco tem tantas aplicabilidades e é do coco que se tira os triglicéridos de cadeia média. O que quer dizer com isso? Essas fórmulas infantis, quando você não pode comer mais, você está em coma, e eles te dão uma alimentação parenteral na sua veia, o que eles estão injetando lá é triglicérido de cadeia média que é tirado do coco. Então, o coco é impressionante. Na Segunda Guerra Mundial, acabava, não tinha mais soro, eles faziam água de coco na veia. Tratamento com água de coco na veia. Existe um tratamento para litíase renal, para pedra renal,
chamada bucoterapia, onde você injeta na uretra água de coco, ela destrói o cálculo renal. Então, a aplicabilidade do coco é absurda. Agora, você tem que fazer, por exemplo, óleo de coco, nós estamos falando de 14 gramas por dia, é uma colher de sopa. Tá? Não é tomar uma cápsula, isso não é o suficiente. A soja fermentada, uns lactobacilos especiais, cria a anatoquinase. A anatoquinase ela tem uma propriedade anticoagulante, muito interessante. Até bem pouco tempo você não tinha ela disponível no Brasil. Eu, como trabalho, falo muito sobre anatoquinase, eu convenci os importadores de que se eles importassem ia ter mercado. E hoje, felizmente, tem. E, por sorte, acabou de sair do mercado o diclinidanol, que é o Persantin. Muitos de vocês estão assistindo aí sabem o que é para também prevenir a agregação plaquetária. Então, hoje, eu recomendo o seguinte, você que estava fazendo uso de Persantin e ficou órfão, não sabe o que fazer, você pode fazer anatoquinase. Por enquanto, a anatoquinase, que a dose que você está pedindo aí é 100 mg por dia, ela só é feita em farmácias de manipulação, com receita. Você tem que arrumar um médico que receite para você anatoquinase 100 mg, uma cápsula diariamente. E ela vai prevenir fenômenos tromboembólicos, ela vai... Você que teve infarto e está com medo de reinfartar, ela vai prevenir para que isso não aconteça. E ela é um produto natural, muito interessante, que não tem os mesmos efeitos colaterais dos anticoagulantes que estão no mercado. Nós temos a farmácia dos homens, que tem muita coisa boa, mas nós temos a farmácia de Deus, que tem coisas melhores. Então, quando foi criado o mundo, já foi criado os remédios para as doenças que viriam a aparecer. Eu gosto de citar uma frase que diz assim, o futuro já chegou, ele só não é igualmente distribuído. Ou seja, pode ser que quem esteja te atendendo não sabe a solução, mas o futuro já chegou. Uma coisa interessante para o seu marido aí é a vitamina D3. Tá? A vitamina D3 que pode ser feita sublingual, que pode ser feita em doses de 2 a 5 mil unidades para ele, no caso, e é uma pastilhazinha que coloca debaixo da língua, que é baratinho, você vai ver aí na farmácia de manipulação, e não sem efeito colateral nenhum. E vai ter muitas outras repercussões boas além dessa. Essa seria uma orientação. E a curcumina, que nós já falamos aqui, que é o mais potente anti-inflamatório que a natureza faz, também você pode adquirir no supermercado ou no mercadão e colocar em cima da comida. Isso não só o seu marido, como a família inteira vai se beneficiar com o uso de curcumina. O indiano, ele come curcumina no café da manhã e no almoço do jantar. A Índia é o país no mundo, per capita, que tem a menor incidência de Parkinson e de Alzheimer. E a explicação é pelo que tudo que eles comem lá, eles colocam curcumina, que aqui no Brasil é conhecido como açafrão da terra, falso açafrão indiano, turmérico e curcumina, tudo é a mesma coisa. 45% dos brasileiros é O, 40% é A, 10% é B e 5% é AB. Essa é a nossa distribuição aqui. Antigamente só existia grupo O. Todo mundo era carnívoro, porque todo mundo só comia carne. Você caçava, pescava e andava, porque era nômade. Há 10 mil anos atrás pararam para fazer agricultura. Aqueles que se adaptaram muito bem à agricultura viraram grupo A. Se você é do grupo A, como eu sou, eu não te recomendo comer carne vermelha todo dia. Se você é do grupo O, você pode comer carne vermelha à vontade. Carne vermelha para você é remédio, tá bom? Se você é do grupo B, também pode comer carne vermelha. Se você é do grupo AB, você tem que variar entre grãos e frutas. Então, esse é o sistema. Isso representa a sua genética e a sua epigenética. Então, tem uma correlação muito interessante. Vinagre é uma bebida, é um alimento fermentado. Faz muito bem para a saúde, principalmente vinagre de maçã, que eu uso na minha casa todos os dias, 2, 3 vezes por dia. Então, isso é muito aconselhável. O ovo de codorna, ele só é menor no tamanho. A composição dele não é muito diferente do ovo da galinha. Se você quer um ovo com composição diferente, primeiro você tem que fazer uso do ovo orgânico, que você chama de caipira, né? Nós chamamos de orgânico. O ovo orgânico, ele é aquele que a galinha ela é solta e ela vai pastar. Ela come capim, ela come inseto, entendeu? Porque você pensa que a galinha é vegetariana. Ela não é vegetariana, ela é herbívora. Você fala assim, a girafa é vegetariana. Não, a girafa não é vegetariana. A girafa é herbívora. O que quer dizer isso? Ela come, quando ela vai comer o raminho lá da árvore, ela come
a mosquito que está lá, a formiga que está lá, ela ingere carne, ela ingere proteína. Não tem um animal no planeta Terra que não ingira proteína, entendeu? Então, eu sou vegetariano, eu sou vegano, igual os animais. Não, animal é herbívoro. Eu não conheço nenhum animal vegetariano na vida. Não encontrei um. E quando ele vai comer o mato que está lá, tem formiga, tem aranha, tem o que tiver lá, ele come. Entendeu? Então, não confunda vegetariano com herbívoro. Não é sinônimo. Mas eu divaguei aqui. Qual é a dor? Bom, então, se você quiser, você pode. Se o ovo é de uma galinha orgânica, o ovo orgânico, ele tem muito mais ômega 3, que é uma coisa que está em falta na nossa alimentação diária hoje. Então, ele faz muito bem. Agora, se o ovo for galado, ele ainda é melhor ainda. Um galo copula com 17 galinhas por dia. Tá? O galo acorda de manhã, ele tem um raio virtual, onde ele consegue copular com 17 galinhas num dia. Então, a média é assim, para cada 17 galinhas, você tem que ter um galo. E a galinha escolhe qual galo que ela vai andar durante aquele dia. Então, ela entra no raio daquele galo. Aquele galo, onde ele anda, aquele raio acompanha ele, é como se fosse um campo virtual. Então, quando você tem 17 ou menos galinhas por cada galo por dia, os ovos saem galados. E o ovo galado, ele tem uma característica um pouquinho diferente. Como ele vai gerar um pintinho e o outro não vai, ele já é predisposto a gerar mais proteína. Então, ele é mais rico em proteína. Tá bom? Tenho azia, gases e refluxo. Por exemplo, ao comer alimentos ácidos, comidas gordurosas ou comer demais, me atacam estes sintomas. Recentemente li que esses sintomas têm ligação com a saúde do pâncreas e fígado. Isto procede? Como posso melhorar desses sintomas? Você tem deficiência de ácido clorídrico, tá? A maioria pensa que tem excesso, tem a deficiência. A melhor jeito de você consertar isso aí é usando uma coisa chamada cloridrato de betraína, 300 miligramas, 2 vezes por dia. Não é antes nem depois do almoço, não é antes nem depois do jantar, é durante. Então você vai almoçando, toma 300 miligramas de cloridrato de betraína, continua almoçando. Você vai jantar, dá uma paradinha no meio, toma a cápsula de cloridrato de betraína. Com isso aí você vai melhorar rapidamente. Se você tiver acesso à aloe vera, você pode tomar uma colher de sopa de aloe vera concentrado em jejum. Vai te ajudar muito. Então, a aloe vera e cloridrato de betraína resolve o seu problema. Se você toma um remédio chamado omeprazol, o sintoma vai melhorar, mas a doença continua, porque o omeprazol ele vai anestesiar o seu esôfago. Então, vai aliviar o seu refluxo, mas não resolveu o seu problema, tá bom? Era uma vez um homem que morreu, e aí, quando ele acordou, ele se deu conta que ele estava em cima de um muro. Ele olhou para um lado, era o céu. Ele olhou para o outro lado, era o inferno. E ele indeciso se ele pulava para um lado ou pulava para o outro. A turma do inferno estava calada. O diabo-chefe lá de braço cruzado olhando. A turma do céu estava fazendo uma torcida. Santos, todo mundo lá. Pula pra cá, é aqui, ó. É aqui, vem cá, por aqui que eu... Isso que você procurou a vida inteira. E do lado de lá, o pessoal do inferno, ninguém falava nada. Aí tinha um filósofo que estava observando essa dinâmica. O cara em cima do muro, e ele não sabia se ia para um lado ou ia para o outro. E não se conteve, ele abordou o diabo e perguntou, eu não estou entendendo, o pessoal do céu está fazendo a maior torcida para ele pular para lá. E o senhor está aqui quieto, olhando, não fala nada? Ele falou, mas em cima do muro já é o meu lado. Quem não decide já está no inferno. Então eu quero que você entenda que você não adianta assistir uma aula dessa e escutar muita coisa interessante e não mudar a sua vida. Pô. Vida nutricional que eu estou me referindo. E aí, o que você vai levar para casa disso? Qual a modificação que você vai fazer amanhã no café da manhã? No seu almoço, no seu jantar? Porque só informação não adianta nada não. Informação não tem valor nenhum. Não. Informação só tem valor quando passa do campo do pensar para o campo do agir. O que interessa é resultado. Não é essa conversa fiada aqui, é resultado. E para ter resultado, você tem que implementar. Então, eu espero que você faça essa implementação.